Estamos aqui hoje, véspera do Domingo de Ramos, para fazer esse momento de prece e oração, junto com toda a pandemia que vivemos no mundo. Esse ano, única vez na história da igreja, que não haverá cerimônias da Semana Santa em todo o mundo. Então vamos agora pedir a Deus, que nos coloque nesse clima de Semana Santa. É claro que a bênção dos ramos é amanhã. Hoje nós estamos aqui adiantando a bênção e para sua casa, porque a proposta é que esse ramo amanhã seja colocado na porta da sua casa. Amanhã também haverá muitas missas transmitidas pelos canais de televisão católicos. Por exemplo, a Rede Vida, às 6 horas da manhã, transmitirá do Vaticano a missa do Papa. Às 7h30 da manhã, em canal aberto aqui em Batatais, a TV Cultura também transmitirá a missa do Santuário de Aparecida. E aí você que tem assinaturas das TVs católicas, todas elas terão várias missas amanhã para mostrar que a igreja está em sintonia com você. Se você não pode ir à igreja vem até a tua casa. Padre, qual o significado do Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos, na liturgia da igreja, ela começa a Semana Santa. Jesus entra em Jerusalém, é aclamado pelo povo como seu rei. Por isso que eles cantam Hosana ao filho de Davi, isto é, alegria, estamos muito contentes porque você, Jesus, é o Messias que nós esperávamos e que está chegando aqui em Jerusalém. Mas ninguém pensava que uma semana depois, essa mesma multidão vai acompanhá-lo na cruz e exigir a sua morte. Mas Domingo de Ramos, para nós cristãos, é então o encerramento dos 40 dias da Quaresma e o início da caminhada de Jesus, a seu sofrimento, a cruz, até domingo que vem, a ressurreição. Momento que mostra a humildade de Jesus também nesse momento, Padre? Sim. Né? Com o burrinho, né? É interessante que o burro, dentro da cultura judaica, ele é o sinal de carregar um rei. Para nós, o burrinho é uma coisa de humildade. Sim. Mas, naquela situação, naquele tempo, os burros eram os únicos que aguentavam longas trajetórias. E era o animal para as pessoas viajarem. Então, o rei Davi, quando foi nomeado rei, e tantos outros reis de Israel, entravam como reis em Jerusalém, montados no jumento. Os ramos que eram colocados ao chão para que Jesus passasse, é como se fosse um tapete. Então o ramo, ele tinha naquele momento o sentido que eles estavam fazendo um tapete para que o seu rei pudesse entrar em Jerusalém. Relacionado ao batismo também? Não, o batismo nós vamos falar domingo que vem, que é a Páscoa. Hoje, somente o ramo, ele tem qual sentido? Ele foi naquele momento uma forma de louvar a Deus. E a música diz, os filhos dos hebreus com ramos de oliveira foram ao encontro do Senhor. Nós inclusive temos aqui na rádio hoje alguns ramos da oliveira e também um ramo de coqueiro, de uma palma, que eram as duas árvores fáceis ali. A oliveira, ela sempre tem um sentido na Bíblia de dar a vida, porque é uma planta perene, ela dura milhares de anos. E ela nos dá a azeitona, nos dá o azeite, que na cultura bíblica era a fonte de força, de coragem, o azeite. Tudo é feito com azeite. Também a unção dos reis era feita com azeite. Então, a oliveira, para o povo de Israel, era a árvore da vida, o sinal da vida. Agora, por que depois os cristãos ficaram com esse costume de abençoar os ramos no Domingo de Ramos? Primeiro, um sinal de lembrança daquilo que o Evangelho fala,
da entrada de Jesus em Jerusalém. Segundo, ao longo dos tempos, foi-se tendo uma tradição que o ramo bento se levava para casa e ali se colocava atrás de uma cruz que a família tinha, até hoje também, muitos fazem isto, e deixa o ramo secar, para que ele seja um sinal de proteção daquela família. E na cultura antiga, cristã, até um pouco tempo atrás, os mais de idade lembram-se, né, que quando havia uma tempestade, começava a ter raios, trovões, a mãe da família pegava alguns ramos, algumas folhas daquele ramo e colocava no fogo para queimar, no sentido de que aquela fumaça pudesse subir aos céus e afugentar aquela tempestade. Então o ramo hoje ele tem sentido de abençoar a casa para que Deus esteja nela todo o ano. E nós hoje aqui vamos abençoar também esses ramos e os ramos que você tem em sua casa para lembrar um movimento que está muito bonito sendo feito nesse momento de isolamento social, que não vamos poder ir à igreja abençoar os nossos ramos. Que cada família coloque na varanda da sua casa, na porta de entrada da casa, por lado de fora na rua, amanhã um ramo, mostrando que naquela casa tem uma família cristã. E aí podemos ter até um simbolismo da Páscoa, né? Que é lá no Êxodo, quando o povo de Israel foge do Egito, para identificar quem eram os judeus, Deus pede que cada família passasse o sangue do cordeiro na porta de casa, que aí essa família não seria morta, não teria o medo da morte, da peste que Deus tinha enviado para os egípcios, uma vez que não queria libertar o povo de Israel. Então, que também seja o ramo que você colocar na porta da sua casa e guardar essa proteção para que não venha para a sua casa a doença, não venha nesse momento a pandemia do coronavírus, que você tenha tranquilidade e paz e saiba que Jesus está com você, que Ele quer o melhor para si e que nessa Semana Santa, já que vamos ter que ficar dentro de casa, que cada família possa fazer o caminho de Jesus na cruz. Por exemplo, amanhã, falar com as crianças tudo aquilo que é o sentido dos ramos, a família pedir a proteção de Deus para a sua casa. Depois, na Quinta-feira Santa, é a ceia do Senhor, Jesus que institui a Eucaristia. Inclusive, Quinta-feira Santa, vou estar aqui para que a gente abençoe um pão na parte da manhã, para que depois à noite, já que as famílias não poderão vir à igreja para receber Jesus a Eucaristia, que cada família tenha um pão bento em casa, que possa à noite fazer uma cerimônia. Inclusive vamos disponibilizar nesses dias também, para quem quiser, existe uma cerimônia muito bonita que chama a ceia judaica cristã. É onde se lembra toda a passagem dos judeus para a terra prometida. Que Quinta-feira Santa, então, seja o dia da Eucaristia da família. Sexta-feira Santa, nós vamos trabalhar o sentido da cruz, né? A cruz que traz a vida. Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a tua cruz e siga-me. Depois, no sábado, nós vamos falar sobre o sentido da água e da luz. Vamos abençoar, então, uma luz, uma vela, para que no sábado à noite você possa iluminar a tua casa com a vela. É uma tradição cristã muito bonita. Quando nós temos um problema em casa, nós vamos e acendemos uma vela para que aquela luz seja a luz de Deus. Jesus diz: vós sois a luz do mundo, para que essa luz os ilumine, os guarde e os proteja para celebrarem bem a Páscoa. E no domingo, é claro, todo mundo tem direito a comer um ovo de Páscoa. Então é a Páscoa, é a ressurreição de Jesus. Então vamos fazer essa semana o caminho da cruz, que é muito bonito.
e certamente vai nos ajudar muito nesse tempo que estamos vivendo. Padre, nós temos outros elementos aqui, a água, o sal, né? O que o senhor pode explicar sobre isso? A água, que também quem puder coloque perto da rádio para abençoar. A água significa o sinal da vida. Ela é a fonte da vida. Então, para nós cristãos, abençoar a água é fazer com que a água tenha a graça de Deus, a força do Espírito Santo, para nos lavar das nossas faltas, de tudo aquilo que é o erro da nossa vida. E a água também sempre é vista como sinal da bênção de Deus. Deus que nos manda a chuva que vem para irrigar, para limpar, para lavar. Que esta água benta que fomos aspergir na casa também nos lave, nos purifique e proteja a nossa casa contra os males. É muito comum isso, os cristãos terem água benta em casa para quando precisar, uma pessoa que está doente, aspergir com água benta, aspergir a casa, o seu local de trabalho, enfim, dizer, Deus está aqui e que a fonte da vida não nos venha prejudicar, sim, que Deus nos dê a fonte da vida e que o mal esteja longe de nós. O sal, ele é o elemento que nos dá sentido. Jesus diz, vós sois o sal da terra, isto é, o sal que nos dá consistência à comida, que nos dá vida também. Então que esse sal, na tradição cristã, ele tem o símbolo de afastar o mal. O sal, quando exorcizado, ele é para proteger o ambiente de todo o mal, proteger também das pestes. Então vamos pedir que o sal também nos proteja, nos fortifique, nos guarde e nos conserve. E a cruz de Jesus, que é o sinal de toda essa semana. Então essa pequena cruz que temos aqui, né, que ela lembre para você que o Cristo nos dá a vida pela cruz. Então são esses os símbolos da Semana Santa que queremos que cada família tenha essa força nesse momento, possa superar tudo que está vivendo e olharmos para frente. Que a água nos lembre a fonte da vida, a perenidade da vida. Que o sal nos proteja de todos os males, da saúde que precisamos tanto hoje. Que o ramo abençoado possa proteger a tua casa. Enfim, são sinais que nos ajudam a chegar diante de Deus. Mas não adianta termos todos esses sinais se nós não temos Deus dentro de nós. Se nós não estamos com Deus. Se nós não cumprimos o que Jesus nos fala no Evangelho. Se você chegar diante do altar para apresentar uma prece, para apresentar uma oferenda, mas se recorda que tem algo contra o teu próximo, primeiro vai, reconcilia-se com o teu próximo, depois venha, faça a tua oferenda, faça a sua ação de graças, faça a sua prece. E lembrando que Jesus também nos diz, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele te concederá. Então que Deus esteja em teu coração e que a graça de Deus em tua vida, com esses sinais, possam te abençoar, te proteger, te dar a saúde, livrar a sua família do coronavírus e que tudo isso possa chegar até Deus, para que toda essa desgraça se acabe logo e que Deus nos dê uma graça. Acho que é o que nós precisamos pedir nessa semana. Senhor, que dia 13 de abril tudo esteja tranquilizado, que nós possamos sair de casa como você saiu do sepulcro na manhã da ressurreição, com uma vida nova. Que todos nós, dia 13, segunda-feira, possamos retornar aos nossos trabalhos, às nossas atividades, com a graça de Deus. Essa deve ser o grande pedido para fazer nas mãos de Deus nessa Semana Santa. Momento da bênção especial? Vamos agora então abençoar o ramo, abençoar o sal e a água. Lembrando, estamos fazendo isto hoje, porque amanhã
a Rádio FM Claretiana não tem programação ao vivo, tá? Se fosse num outro momento, eu não estaria aqui fazendo. Estamos fazendo isso também porque amanhã você não poderá sair de casa. Mas assista uma das missas que vai ser transmitida e ali também será abençoado o seu ramo. Hoje queremos pedir que o ramo da tua casa seja abençoado, que o sal seja santificado e que a água seja a fonte de vida a te abençoar. Façamos então primeiro a oração de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que Jesus, que entra na cidade de Jerusalém e é aclamado como o Senhor da vida, como o Filho de Deus, nesse momento ele abençoe este ramo que você tem em sua casa, para que nesse momento da história, mais do que nunca esse ramo venha te trazer a paz, a segurança e a proteção para a tua casa. Que esse sal seja santificado e por onde você for jogá-lo com água benta, possa ali, preservando com a graça de Deus, a força do Espírito Santo, a tua casa. Que ao você jogar um pouco desse sal, desta água sobre você e sobre quem está na tua casa, possa vir a graça de Deus, possa vir a purificação. Lava-me, Senhor, era a música que nós estávamos ouvindo antes. Então que esta água possa nos lavar, possa nos proteger. E que a cruz de Jesus seja o grande sentido dessa semana, para que com ele passemos pela cruz, mas com ele cheguemos à ressurreição. Que Deus abençoe, santifique este ramo, abençoe e exorcize esse sal, abençoe e santifique esta água que você tem, para que derrame a sua bênção, a sua graça sobre esses sinais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que amanhã então você possa colocar esse ramo na porta da tua casa. Corta um pouquinho se o teu vizinho não tem, partilhe tudo isso que você tem, para que Deus esteja na tua casa e que Deus o proteja e o defenda nesse momento.